às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu corpo. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sente-se, por favor. A Igreja considera esse segundo domingo da Páscoa, considera o domingo da misericórdia. E a liturgia realmente nos traz mensagens de perdão, mensagens de uma misericórdia. A primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho, mostrando o quanto Deus está disposto a perdoar-nos. Mas quando mostrar ao Senhor a nossa infinita misericórdia, como é que nós podemos medir a dimensão infinita para a natureza do homem possível? Tudo nosso é calculado, tudo nosso é limitado, tudo nosso tem um início, tem um item, tem um meio e tem um fim. Então, em eterna é a tua misericórdia. Então não quer dizer que o que é o eterno? Se pensarmos em tempo, se pensarmos em espaço, se pensarmos o que é o eterno, nossa mente não compreende. Não é possível haver um tempo, mas é eterna a tua misericórdia. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando que Ele veio para perdoar os nossos pecados. E estando fechando as portas por medo dos judeus, os discípulos se encontravam reunidos, diz o Evangelho. Por que eles estavam com medo dos judeus? Nosso Senhor Jesus Cristo não era onipotente. Não mostrou para ele que a vida de pregação dele, nosso Senhor, foi um enfrentamento direto com os fariseus, com a sinagoga, com os saduceus, com aqueles que estavam contrários aos seus ensinamentos, à sua verdade, ao seu caminho, a verdade e a vida. Em nenhum momento nosso Senhor temeu, em nenhum momento nosso Senhor recuou, mesmo diante da ameaça da morte. Nosso Senhor Jesus Cristo deu exemplo para eles, não só da oração, não só da vida comum, como é narrado na primeira leitura, que todos os discípulos estavam reunidos, vendiam seus bens e repartiam entre si, de forma que cada um recebia aquilo que precisava. Não dividia de forma igual: olha, vendemos aqui o terreno por não sei quanto, todo mundo vai ganhar o mesmo valor aqui. Não, ficava um responsável e distribuía de acordo com a necessidade de cada um. Se um tivesse doente e precisasse gastar mais para recuperar a saúde, toda a comunidade investia na saúde daquele irmão. Se um tivesse precisando apenas de uma aspirina, que não tinha na época, mas ele ganhava só uma aspirina, cada um receberia de acordo com a sua necessidade. E essa era a intenção deles em fazer uma grande família, de estarem todos juntos, para sanar as dificuldades, das pressões que eles sofriam, pelas perseguições que estavam passando. Então, todos estavam na penúria, porque eram rejeitados pela sociedade, eram postos de lado, por causa do nome de Cristo que eles haviam abraçado. Então, eram repartidos
vida fora do mundo, dentro deste mundo, como São Paulo disse. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E nosso Senhor Jesus Cristo disse que o meu reino não é deste mundo. Então eles estão vivendo para o reino eterno. E o reino do mundo, o demônio e aqueles que governavam naquela época a população, eram contrárias a nosso Senhor Jesus Cristo, essas opiniões. Então eles tinham de sobreviver. E ali eles estavam reunidos e se ajudando mutuamente com esse espírito cristão, esse espírito de amor fraterno. Então aqui estava a primeira comunidade cristã, a primeira irmandade, a primeira fraternidade que foi construída, que foi edificada, não só por um prédio, por um espaço, mas por um conjunto de pessoas que pensavam do mesmo jeito, tinham o mesmo ideal e viviam em comunhão, uma união do mesmo ideal. E nosso Senhor Jesus Cristo aparece para os apóstolos que estão naquela sala fechada, no meio dos judeus, porque eles estavam inquietos, eles estavam agitados. Qualquer barulho que passava na rua já pensavam que era a crucifixão deles, porque se nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus dons, morreu na cruz, imagina André, Pedro, Tiago, olhando para ele, que é ele, passou por aquilo, agora nós vamos no mesmo caminho porque somos discípulos dele, e não temos mais ele aqui conosco para nos defender. O que será de nós? Então as discussões, e uns diziam que ouviram na feira comentando que queriam matar eles, o outro ouviu não sei aonde. Então todos eles estavam bem apavorados, agitados, preocupados, porque ainda que eles não morressem pela sociedade que estava ali para persegui-los, como é que eles ingressariam novamente na sociedade, voltando com aquelas mesmas pessoas que eles haviam enfrentado junto com o nosso Senhor, que haviam discutido? A situação deles era complicada, porque estavam com a fé apagada. Eles não estavam com aquela confiança que Nossa Senhora tinha, com aquela certeza da ressurreição. Eles estavam se sentindo abandonados por Nosso Senhor? Não. Eles carregavam um peso de consciência. Sabe por quê? Porque eles abandonaram Nosso Senhor na hora da paixão. Eles fugiram. E eles sabiam que a sociedade estava contra eles e que o céu estaria fechado, porque eles abandonaram Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai pedir ajuda de quem? Se eles sabiam que ele era o Filho de Deus e eles abandonaram o Filho de Deus para ser morto. Deus agora está indignado conosco. Então eles estavam inquietos. Além disso, os anseios, as paixões do mundo. Pedro queria voltar a pescar, o outro queria voltar a fazer não sei quanto, como é que vão sobreviver? Então 1000 coisas passavam pela cabeça deles. Eles estavam reunidos e de repente, com as portas fechadas, eles apavorados escutam: a paz esteja convosco. Aquele susto, aquela que movimentação, quem entrou, como é que é isso? E até então não reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. Não identificaram, nem pelo tipo de voz, nem pela força de sua presença, tal era a agitação que eles carregavam. Então era necessário estar em paz. E hoje nós precisamos retificar o conceito de paz que nós ouvimos, porque muita gente hoje em dia fala em paz. A paz no mundo, a paz na família, a paz na sociedade. Mas é uma paz que deve ser uma paz filantrópica, que o mundo tem. Uma paz onde a gente continue vivendo no pecado, sem agressões, sem nunca invadir a vida do outro. Que todo mundo faça seus pecados, suas coisas, mas ninguém se meta na vida dos outros. Então, isso, se meter, entrar, dar opinião a respeito, é tirar a paz do mundo. E nosso Senhor diz: a minha paz eu vos dou. A paz esteja convosco, mas é a paz de Deus. Então, o que é a paz de Deus? Ele que é o Criador do mundo, Ele que é o legislador, Ele que foi o grande arquiteto do universo, Ele que é o construtor de tudo isso daqui. Ele sabe as regras da sociedade, só Ele pode estabelecer as regras. E a paz, Santo Agostinho define muito bem, é a tranquilidade que nasce da ordem. Então, aquilo que está ordenado traz uma sensação de paz. Estamos em harmonia. E a primeira harmonia que deve existir é a do homem com Deus. Então, é necessário estarmos em paz de consciência. Aí nós estaremos com o nosso espírito pacificado. Porque se nós morrermos hoje, tranquilo, é fechar os olhos para o mundo e entrar na eternidade. Se eu estou regulando de cabeça, mal-estar, não, se eu estou em paz com Deus, se hoje for a minha morte, eu vou para o céu. E acabaram-se essas lutas da terra. Então quase que eu devo desejar: Senhor, me leve hoje.
Eu já não, esse mundo aqui está tão pesado, me leve hoje com consciência e paz. Agora, se você tem a consciência pesada, a consciência agitada, porque as minhas paixões, os meus desejos desse mundo não são os de Deus, não são os desejos e as paixões da comunidade cristã, que compartilhava os bens, mas que praticava a virtude, e que quando alguém não vivia na virtude, era posta para fora da comunidade, porque estava desobedecendo as regras da comunidade, eram excomungadas, eram colocadas fora, porque não obedeciam aquelas regras, estavam ofendendo a Deus, estavam vindo para glorificar a Deus. Então, se eu vivo em busca de uma paz social, eu fico apavorado, porque de uma hora para outra, acaba tudo. Quando a gente morre, acabou o emprego. Todo o esforço que nós fazemos para manter o nosso emprego, para a gente garantir, bater o ponto, conquistar nosso dinheiro para a família, quando morre, vai dar falta lá, morreu fulano, abre vaga aí para contratar outro. É assim que vai resolver o nosso problema do emprego, do qual eu me sinto indispensável. O chefe vai dizer, abre vaga para contador, abre vaga para administrador, porque morreu fulano, tem que contratar outro. Pronto, uma semana já vai para o seu lugar, acabou. Se não for antes, não tiver outro esperando já ali. Então, família, todo mundo, eu tenho que garantir meu pai, tenho que garantir minha mãe, tenho que garantir meu filho, tenho que garantir sei quando morre, a família continua. Sem enterrado, todo mundo chora ali, despedindo-se, mas a família continua. Vai crescer criança, vai a esposa continuar, vai o marido continuar, vai a mãe continuar, a família continua. Então, os amigos que me chamam para as festas, para os passeios, se eu morrer hoje, não vou mais ter encontro com eles. E acho que eles nem vão cancelar o encontro. É capaz que só chega uma mensagem no WhatsApp, fulano morreu, você viu, nossa, coitada, uma pessoa tão boa, pronto, continua a festa. Então, nós estamos colocando as nossas alegrias nos lugares mais errados. Nós temos que colocar nossas alegrias nos bens eternos. Porque Deus, por nós, Ele morreu. Ele quis a nossa salvação com um querer divino que fez com que Ele descesse do céu à terra e na terra aceitasse a morte de cruz, ressuscitando e indo atrás dos seus, dizendo: a paz esteja convosco, dando-nos a garantia de uma felicidade eterna. E para que nossa consciência tivesse a comprovação disso, São João termina o Evangelho, que muitos outros sinais nos deixou, mas estes por escrito, para que acrediteis que Cristo ressuscitou dos mortos e garantiu a nossa vida eterna. Eu creio ou não creio nisso? Cremos. Se nós cremos, precisamos fazer com que a nossa vida seja em função do que acreditamos. E não podemos ter dupla identidade, por onde domingo eu estou na missa da misericórdia e sexta-feira eu estou na festa do pecado. Eu preciso de uma continuidade. Eu preciso ser único com Deus, honesto com Deus, sincero com Deus, dar graças a Deus pelo que recebemos, porque Deus nos deu tudo, nos deu o céu, nos deu o mar, nos deu a família que nós amamos, os amigos que temos, tudo foi criado por Deus, nada fora de Deus. E quantas vezes eu dou graças? Então hoje eu fiquei tocado, chegou a Antonella aqui, levantou os braços. Obrigado, Deus, por essa igreja tão bonita. É a igreja mais pequena, dando graças a Deus. E foi Ele que fez a igreja. Então, quantas vezes nós temos uma atitude assim a Deus? Estamos no nosso egoísmo. Agradecemos por, Senhor, obrigado, eu tive um aumento no final do mês. Senhor, obrigado, minha esposa foi curada, meu marido foi curado. Senhor, obrigado até pelas provas que me destes. Obrigado até pelas cruzes que eu carreguei. Obrigado por tudo, porque tudo vem da mão de Deus, vem do meu bem. E muitas vezes eu preciso passar por certas aflições, como diz a segunda carta, a segunda leitura, a carta de São Paulo, São Pedro, onde ele diz: é necessário que passeis agora por provações e aflições, para que depois recebamos o reino. Nós não vamos entrar no reino de Deus sem estarmos identificados com Ele. Então esse domínio da misericórdia, da sua infinita e eterna misericórdia, tem o sentido de que, primeiro, nós tínhamos perdido a eternidade por causa do pecado original. E Ele abriu-nos as portas da eternidade e nos introduziu novamente àquele ambiente que para nós estava proibido. Portanto, é eterna, é uma misericórdia que vai nos dar uma felicidade eterna. Eterna é a sua misericórdia. É eterna porque ela não cansa.
Se eu pequei e eu peço perdão, serei perdoado. Todas as vezes que pedimos o perdão dos nossos pecados, esses pecados serão perdoados. Nosso Senhor Jesus Cristo, que só Deus pode perdoar, deixa claro nesse Evangelho para os seus apóstolos, soprando o Espírito Santo sobre eles e dizendo: a quem perdoares os pecados, esses serão perdoados. A quem retiveres, esses serão retidos. Portanto, eu que sou juiz, estou delegando a vós essa missão. Atenda as confissões e selecione aqueles que devem receber a absolvição e que não devem. Claro está que não é o sacerdote que atende a confissão, pois ele atua em persona Christi. E é esse Espírito Santo que foi soprado sobre a igreja, que inspira o sacerdote, que assume o sacerdote, e na hora que ele fala de absolvição, ele fala: eu te absolvo dos teus pecados, porque eu, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que usa da laringe, usa da sua boca, usa dos seus pulmões, usa do seu ser, para poder transmitir ao seu filho que está ali, a sua filha, pedindo perdão dos seus pecados. Então, ele perdoa os pecados. Assim como nós vemos Jesus Cristo na hóstia, depois da consagração, também Jesus Cristo está no sacerdote na hora dos sacramentos, na hora da absolvição, na hora da consagração, na Eucaristia, porque ele se faz presente, ele assume aquele que foi ungido para exercer esse papel. Portanto, Deus deixou todos os braços, toda a misericórdia ao nosso alcance. Estamos fazendo uso disso. Nós somos tão autossuficientes que achamos que não temos pecados. E nós sequer fazemos o exame de consciência de acordo com os mandamentos de Deus, e fazemos o exame da nossa consciência de acordo com a sociedade. Porque o pecado hoje em dia é só matar e roubar. Não matei ninguém, não roubei ninguém, não cometi pecado nenhum. Não falou mal de ninguém a semana inteira. Ficou em silêncio. Não olhou a vida do vizinho e da vizinha. Nenhum momento no celular eu andei me tocando aquilo que não devia. Eu não tenho pecado, Paulo. Será que não tem mesmo? Você foi pelo menos educado no ambiente onde chegou, cumprimentou as pessoas. Isso não é uma falta? Não é uma imperfeição? Se os mandamentos que nosso Senhor diz, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é bom estarmos no ambiente, chegar alguém e virar a cara para nós? Será que eu fui com o outro aquilo que eu esperava que fossem comigo? E quantas vezes eu faço coisas como esta e não tenho pecado? Então Deus tem uma misericórdia eterna, mais uma vez, porque vendo tantas coisas em nós, não cessa a nossa vida no momento pior. Ele espera o melhor momento. Na hora que nós estamos assim preparados para o encontro com Ele, Deus quer a nossa salvação. Nós queremos a nossa salvação. Se queremos, vamos na fonte, vamos aonde Ele está distribuindo, que é no confessionário. Vamos na fonte onde Ele está distribuindo, que são os sacramentos da igreja. Se a igreja não tivesse os sacramentos, ela não teria vida, e nós não teríamos paz. A paz esteja convosco. Hoje se traduziria em: a igreja esteja convosco. Sejam da igreja e vivem em paz. Nesse mundo agitado, nesse mundo conturbado, quem vive dentro da graça de Deus vive em paz. Quem não vive na graça de Deus, ainda que seja isolado do mundo, uma muralha de 10 metros, com seguranças para todos os lados, com câmeras em todos os lugares, não está em paz. E a prova que não está em paz é toda essa necessidade de uma segurança por meio do mundo. Então vamos pedir nessa liturgia de hoje que essa misericórdia de Deus também dê frutos em nós, que nós também saibamos, a nossa família, usar de misericórdia para com aquelas pessoas que convivemos. Porque teve gente que nos ofendeu. Nós temos, às vezes, dentro da própria casa, a esposa que perdoa o marido, é o marido que perdoa a esposa, é o filho que tem que perdoar a mãe, é a mãe que tem que perdoar o filho, é a sogra que tem que perdoar a nora, é a nora que tem que perdoar a sogra. Todos nós precisamos, de uma hora para outra, usar de misericórdia. E como foi que nosso Senhor Jesus Cristo manifestou para os seus apóstolos a sua misericórdia? Ele que deu a sua vida por aqueles apóstolos em primeiro lugar. Ele que na hora da crucifixão viu todos fugirem e ficou sozinho. Morreu na cruz, sem nenhuma assistência, apenas a sua mãe e as pecadores de São João ali do lado. Nosso Senhor Jesus Cristo, agora, com sua onipotência, e já ao lado direito do Pai, era a hora dele fazer justiça, descer, chamar os apóstolos e agora nós com postura. Vocês são fracos de fé, como pode, depois de tudo que eu manifestei diante de vós, fiz milagres, mostrei, profetizei que ele ia morrer e ressuscitaria, que é isso? Nenhuma palavra. A paz esteja convosco.
passou por cima de tudo, como se não tivesse sofrido nada. E os apóstolos olham para aquilo tudo e ficam quase que com a obrigação de: Senhor, eu corri uma vez, mas a segunda não. E nós não somos Pedro aqui tomado de uma coragem, que enfrenta novamente em nome de Jesus Cristo. Eu prego, vai na sinagoga, ele faz um milagre, ele faz o quê? Aquela misericórdia manifestada com uma estabilidade, com uma superioridade, deu a ele essa coragem, deu a ele essa força de restituir aquele que lhe deu perdão com a sua própria vida. Então peçamos essa dia de ser o livro da misericórdia, a misericórdia de Deus para conosco, para que nós também possamos usar ela para os próximos e sairmos todos perdoados por Deus e perdoando-nos mutuamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.